Nesse vídeo nós vamos construir a folha de projeto, tá? Bom, nós vamos usar uma folha padrão do Revit, né? Uma folha padrão da BNT, portanto a gente não vai criar uma folha do zero com as dobras do padrão ABNT, tá bem? Mas o processo de colocação das vistas é exatamente o mesmo. Bom, no navegador de projeto nós temos aqui a vista das folhas, ó. Por enquanto a gente não tem nenhuma. Então a gente vai criar. Para criar é mais ou menos o processo de criação de tabela, né? Botão direito do mouse, pede para criar uma nova folha e aí ele vai aparecer já aqui o padrão da folha 1. Havendo a necessidade, eu posso pedir para carregar uma nova folha e aí eu acho que eu vou até anotações, né, para escolher um outro padrão, uma A2, uma A0, por exemplo. Então a gente vai usar esse aqui que já tem A1 métrico, vou colocar OK, e ele já vai jogar a gente lá para a folha padrão ABNT, né? Padrão ABNT no sentido do tamanho, né? Não das dobras. Então é uma folha A1. Essa folha aqui a gente pode fazer algumas edições, então tem parâmetros aqui. Se eu clicar duas vezes no texto, eu posso colocar o nome, né? Então pode deixar o nome, coloca também o RA, então faz a inserção aí do RA, inserindo a numeração dele. Pronto, né? Pode colocar aqui a data, enfim, pode fazer algumas alterações aqui, porém a gente não vai editar esse carimbo padrão da ABNT, ou da Autodesk, melhor dizendo. Bom, muito bem. Agora é o seguinte, a gente precisa inserir as vistas do nosso projeto aqui. E para fazer isso é relativamente simples, porém precisa fazer alguns ajustes, ó. Então eu estou na planta, ou melhor, na folha, né? E eu cliquei aqui no pavimento térreo uma vez para selecionar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar, segurar o pavimento e eu vou arrastar para a folha. Chegou na folha, eu solto. Olha como é que ela ficou grande, né? Eu vou colocar aqui, vou dar um clique para fazer a inserção. Veja que essa vista veio para cá. Só que ainda, ó, ela precisa ser ajustada. Vê esse quadrante aqui, isso aqui está muito grande, né? Então a gente precisa fazer um ajuste fino. Mas para fazer um ajuste fino, não é nessa vista. A gente tem que ir lá na planta. Então, ó, eu vou acessar agora a planta do pavimento térreo, clicando duas vezes. Eu vou dar um zoom um pouco longe, né, para a gente ver o que está acontecendo. E basicamente a gente vai trabalhar agora com esses dois botões aqui embaixo, ó. Então, o primeiro botão, recortar vista, e o outro, exibir região de recorte, né? Eu vou clicar em exibir região de recorte. Pronto. Ele vai habilitar a região do recorte. Isso eu já comentei para vocês, né, quando a gente estava fazendo o corte. A região de recorte é o seguinte, é como se fosse uma viewport. O que está dentro da região aparece, o que está fora eu posso esconder, posso ocultar, tá? Então, quando a gente habilita a nossa região de recorte, eu posso diminuir. É por isso que está grande, porque o que está aparecendo lá na folha, eu vou voltar na folha, é justamente a região de recorte, ó. Então ela está imensa, mas eu não quero isso não. Então, clica na região de recorte, apareceu essas bolinhas aqui, ó. É só clicar, segurar, arrastar e soltar. Então a gente chega bem próximo aqui do desenho, né? Mas sem invadir. Então clico, arrasto e solto. Clico, arrasto e solto. Pronto, ó. Mesma coisa aqui. Tá certo? Esse botão aqui, ele chama-se agora não recortar a vista, mas se eu precisar, ele muda o nome, ó, recortar vista. Então o que significa? Eu ajustei a nossa região de recorte, porém eu posso habilitar ou não. E aí para fazer isso é esse botão, ou recorta ou não recorta. Aqui não está recortando, ou seja, está aparecendo esses indicadores. Não, mas eu quero recortar, aqui não vai ter nada de informação, né? Então eu vou recortar na vista. Veja que o que está fora dessa região, ela sumiu. Logo em seguida, eu não quero também aparecer esse recorte aqui, essa região de recorte. Então eu desabilito ela aqui. Eu vou ocultar, pronto, ela desapareceu. Ó. Então vamos lá na nossa folha. Olha, aí já melhorou, né? Não tem mais aquela caixona e tudo mais, né? Esse desenho aqui,
Eu posso posicionar ele um pouquinho melhor, né? Ó, fazendo um ajuste fino aqui, tá? Esse indicador aqui, ou esse título de desenho, né? Ele já está no padrãozinho ABNT, ó. Só que ele precisa ficar aqui e ele está fora. Então, se eu tentar clicar nele e arrastar, ó, ele vai. Então, clico, seguro, arrasto e eu solto. Então, posso chegar um pouquinho mais perto, né? Mas tem um detalhe, essa linha aqui está muito comprida. Se você tentar clicar na linha, não vai aparecer nada para editar. Então, aqui tem um macetezinho, ó. Você clica no desenho que foi inserido e aí ele abre essa bolinha na ponta da linha. Agora sim, é só clicar, arrastar, né? Para deixar ela bem pequenininha. Poxa, professor, esse desenho ficou grande demais, eu quero diminuir, quero passar na 1:75, né? Então, se precisar editar a escala, a gente também não edita aqui. A escala é feita na vista. Então, olha, pode deixar na 1:50, tá? Para fazer a entrega, não tem problema. Mas eu vou lá no térreo. Vou no térreo e eu vou mudar aqui. Vou colocar, só para ver o que vai acontecer, na 1:100. Então, bugou tudo aqui, né? Ficou tudo grande. Mas eu vou voltar na nossa folha. Olha a escala 1:100. Então ela já alterou automático. Então mudou na vista a escala, ela já aparece aqui, né? Então sempre eu preciso definir a escala que eu vou estar trabalhando no projeto. Bom, eu vou voltar lá, eu vou deixar aqui não para 50 mesmo, não tem problema, né? Ó. Pronto, ele já ajustou. E tá aí, né? Ó, planta do pavimento térreo está na posição. Bom, preciso repetir o mesmo procedimento no pavimento superior. Mesmo processo, ó. Clico, seguro, arrasto e solto. Só que agora, antes de fazer isso, eu vou acessar o pavimento superior e eu já vou ajustar essas coisas, né? Vou ajustar aqui o corte, que ficou muito grande, né? Muito fora da posição. Esse aqui também, ó. Preciso ajustar ele aqui um pouquinho. Ele precisa aparecer para cá. Então, o corte tem que ficar igual de baixo, né? Ó. Muito bem. E agora eu vou ajustar aqui a região de recorte, que ela não está aparecendo, né? Para fazer isso, vamos trabalhar com aqueles dois botões. Primeiro, exibir a região de recorte. Pronto, apareceu. Clica nela e aí vamos diminuir. Quase encostando lá no desenho, né? Mas sem encostar. Então chega bem próximo. Aqui vou cortando no limite, ó. Aqui tem mais um pedacinho, pronto. Aqui dá para chegar mais perto. Aqui também. Muito bem. Bom, essa região ela já está sendo recortada. Veja que sumiu os indicadores aqui de elevação, né? Então, só vou aqui na minha lâmpada, na ocultar a região do recorte. Pronto, desapareceu. Vou voltar para a folha, clicando 2 vezes. E agora sim eu arrasto. Então, planta do pavimento superior. Clica aqui, arrasta e solta. Veja que agora ele já melhorou, né? Ó. Já ficou mais próximo, né, do tamanho da minha folha. Posso fazer um ajuste fino, né? Posso arrastar aqui em cima. Posso tentar até pegar um alinhamento. Vamos ver se eu consigo pegar o alinhamento aqui com alinhar. Ele não vai pegar porque ele teria que pegar a caixa, né? Então esse alinhamento aqui é visual, ó. A gente pode alinhar por aqui, ó, visualmente, e depois ir arrastando, né? Ó, aqui dá pra gente fazer um alinhamento por eixos, ó. Pronto, ó. Bem próximo, né? Arrastei para cá, pronto. Já acho que é suficiente. Deixa eu ver o corte. Não, ainda não. Aqui já tá bom, ó. Muito bem, posicionamos. Isso aqui ficou fora. Não tem problema. Clica, segura, arrasta, solta. Tenta colocar na posição, né? Meio próximo do outro, né? Ó, vou descer um pouquinho. Pronto. Para diminuir essa linha, clica na caixa, que é o texto, apareceu a bolinha, agora sim a gente consegue fazer o ajuste fino. Veja que o nome, ó, ele já pegou o nome da vista. É por isso que a gente deixou o modelo para a gente fazer edição e a gente está puxando o pavimento superior. Porque se eu puxar o pavimento superior modelo, vai aparecer o nome aqui, pavimento superior modelo, né? E não é o caso, né? É só pavimento superior mesmo. Então, ó, perfeito, né? Folha completa, posso colocar aqui o nome dela como plantas, né?
não tem problema, mas ela já foi, ó, já está na posição. Bom, preciso fazer as outras folhas. O procedimento é exatamente o mesmo, né? Você pode vir aqui, botão direito do mouse e pedir uma nova folha. Ó, então agora ela apareceu aqui, A101 e A102. Você pode nomear essa folha se você quiser. Botão direito do mouse, pede para renomear ela. Ó. Então esse é o nome, o número dela, né? Então vou colocar aqui folha, vou colocar assim, FL de folha 01. E vou dar um OK. Pronto, ó, folha. Vou fazer o mesmo na outra, pedir botão direito, renomear, folha 02. E vou dar um OK também. Aqui não nomeado eu posso colocar assim, planta baixa, implantação, corte, né? Enfim, posso colocando outros nomes aqui na frente para facilitar a identificação, né? Bom, esse procedimento que eu fiz aqui com a planta deve ser feito na planta de cobertura que vocês têm. Deve ser feito também no corte, então a gente arrasta o corte para cá. Eu vou fazer do corte, ó. Então vamos até agora o corte. Então corte 1, acessei. O corte 1, mesma coisa, a gente vai ajustar a região de recorte. Então veja que a minha região de recorte ela até que está legal. Eu vou ocultar aqui esses eixos aqui, que ele serve só para a gente construir, né? Então selecionei todos, vou ocultar na vista essa categoria, ó. Então sumiu. Região de recorte, tá bom aqui, ó. Vou só recortar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Pronto, aqui já é suficiente, né? Aqui embaixo também já tem um pouquinho do solo. Muito bem. E vou desabilitar a região de recorte. Pronto, corte 1 está feito. Já vou fazer o 2, ó, já vou ajustar o 2. Embora o 2 eu acho que já tá um pouquinho melhor, então exibir região de recorte, ajustar essa caixa sempre, né? Diminuir um pouquinho aqui. Muito bem, está na posição, vou ocultar a região, tá feito, né? Então os dois cortes estão prontos, agora é só arrastar. Eu estou trabalhando na 1:50, então eles vão ficar meio grande, ó. A outra aqui, vou colocar nesse ladinho aqui. Pronto, ó. Encaixou legal aí, ficou um do lado do outro, ó. Muito bem, vou reposicionar esse eixo. Arrastei um pouquinho para o lado e diminuir essa linha. Pronto, olha lá o corte 1, né? Então ele está pegando a informação que está vindo lá da nossa vista. Aqui mesma coisa, eu vou pegar esse corte, arrastar um pouquinho para cá para ficar no limite. Clicou na caixa, só diminuir essa linha. Então olha que legal o corte aqui, ó. A gente faz quase nada, né? Ele já fica na posição. Muito bem. Posso colocar uma vista aqui de perspectiva, um corte em perspectiva, né? Então poderia fazer tudo isso. Então nas vistas em 3D, ó, a gente tem essa aqui, né? Eu posso duplicar essa vista. Então vou apertar o botão direito do mouse, vou pedir para duplicar a vista, fazer um duplicamento, uma duplicação simples, né? E aí eu posso dar um nome. Vou pedir para renomear, vou colocar como perspectiva. Bom, perspectiva, vai, só isso tá bom. Pronto, né? Nessa aqui eu vou fazer até uma caixa de corte, ó. Então vou fazer uma caixazinha de corte aqui e vou deixar assim, ó. Cortei um pouquinho. Ah, esqueci que eu não posso desabilitar a caixa de corte, né? A caixa de corte, se a gente desabilita, ela perde a informação. Mas se a gente deixar assim, ela aparece. Então o que que a gente faz? Seleciona a caixa de corte, botão direito do mouse, pede para ocultar na vista esse elemento, ó, ele desaparece, né? Tá aí. Olha aqui a minha pia, olha como ela tá voando, olha, eu só identifiquei isso depois que eu cortei, né? Por que que ela tá voando? Porque 1 metro, eu esqueci, ele pega daqui de baixo, ó, da parte do sifão e não na parte de cima. Então, sei lá, vamos diminuir para 50 centímetros aqui, ainda deve estar grande, hein? Vou colocar 35. Acho que já tá um pouquinho melhor, hein? Não, 40, vai. Aí tá bom, já melhorou, né? Pegando a mesma altura aqui da maçaneta, né?
Poderia fazer um corte, colocar vista superior, vista frontal aqui, puxar uma linha justamente para saber a medida exata, né? Mas ó, ficou legal, né? Se eu quiser, posso até habilitar aqui as sombras aqui embaixo do lado do sol, ó, para ter uma visualização um pouquinho melhor, né? Acho que tá bom assim, né? Então, deixa ela aqui e eu vou lá na minha folha. E eu vou arrastar essa perspectiva para cá também, ó. Então, ela vai ser grande, né? Ó. Por quê? Porque ela veio aqui na escala 1:50. Embora a perspectiva não tenha escala, mas aqui no Revit ela acaba funcionando como escala. Mas pode deixar, não tem problema, né? Ó. Só vou ajustar aqui o nome, diminuir um pouquinho esse texto. Então tá aí também, né? Colocação dessa perspectiva. Bom, então precisa fazer aqui a planta de cobertura ainda, né? Posso criar mais uma folha, colocando 2 cortes. Posso fazer as fachadas também, né? O procedimento exatamente igual, não muda nada. Ajusta a escala, ajusta a região de recorte e arrasta para a folha, né? Então nós temos que ter as plantas dos pavimentos, os 2 cortes, as 4 fachadas e pelo menos uma perspectiva. Além disso, a gente vai colocar também as tabelas, né? A tabela está pronta. A tabela é super simples, ó. Eu vou colocar aqui, aproveitar esse cantinho que não vai caber nada mesmo, vou arrastar a tabela. Então, tabela de porta. Clico, seguro, arrasto e solto. Pronto, ele já veio para cá. Tabelas de janela, ou tabela de janelas, né? Clico, seguro, arrasto e solto. Vou pegar o mesmo alinhamento. Pronto, ó. Já coloquei na posição também, ó. Então já ficou legal, hein, ó. Todas as informações, tá bem? Eu vou fazer mais uma aqui. Então vou lá. Folhas, botão direito do mouse, vou pedir para abrir mais uma folha, né? Veja que ela já apareceu, ó, folha 1, folha 2, e ele já entendeu que esse nome é assim, ó, e colocou folha 3, né? Então já está pronta. Nessa folha 3 aqui, eu vou colocar a elevação. A elevação, mesmo procedimento, né? Só que olha, como a gente não mexeu em nada, ela precisa ser trabalhada, né? Eu vou fazer rapidinho aqui. Então na elevação, eu vou fazer a frontal, ó. Vamos ver qual que é. Acho que é sul, né? Sul. Vou fazer essa frontal aqui. Então, vou escolher o eixo, botão direito do mouse e vou ocultar na vista essa categoria. Não quero. Eu vou selecionar também esse eixo aqui, botão direito do mouse, ocultar na vista essa categoria. Não quero. Tá aparecendo aqui, ó, a importação DWG. Então, seleciona, botão direito do mouse, pede para ocultar na vista esse elemento. Pronto, ó, veja que já melhorou essa representação, né? A nossa fachada, né, ela fica um pouco sem limite, não tem solo, justamente porque não é um corte. Então não tem que ter mesmo aqui a identificação do solo. O que pode fazer é, se quiser fazer uma linha, né, pegar uma anotar aí e fazer uma linha grossa aqui para determinar esse chão. Ó. Então vou fazer anotar, linha de detalhe, eu vou colocar agora uma linha grossa para fazer isso, né? E vou fazer o meu desenho. Então vou fazer daqui para cá. Por enquanto ela não vai aparecer, porque eu não tenho aqui a habilitação, né? Não habilitei ainda as minhas linhas grossas para aparecer na tela, né? Então vou fazer uma linha passando aqui, mas depois ela vai aparecer, né? Tá vendo? Habilitei a linha grossa, então ela faz uma demarcação um pouco melhor, tá? Pronto, ó, tá ajustado. Vou aumentar o nível de detalhe. Eu vou trabalhar aqui na linha oculta. Dependendo do caso, isso não é obrigatório, tá? Mas, e nem a norma fala que a gente tem que fazer dessa maneira. Mas há casos que a fachada a gente pode habilitar a sombra, justamente para a gente conseguir enxergar mais. Se porventura a sombra ficar muito escura nessa vista, não tem problema. Botão direito do mouse lá no estilo visual, ó. Embora o meu aqui tenha travado, né? Ah, não, botão direito não. É clicar nele e vir até as opções, né? Botão direito do mouse é outra área. Eu posso ir até as sombras. Ela já está habilitada, sombra projetada.
Sombras de ambientes eu posso até aplicar. Veja que ela ficou com cinza, né, lá no fundo, mas aí depende do gosto, né? Mas vamos ver que a gente pode trocar aqui. Linha de esboço, iluminação. Então a iluminação, poxa, essa sombra ficou muito forte. Eu posso diminuir um pouco ela aqui, ó. Tira essa intensidade, ó. Trabalha com um pouquinho menor, né? Só que se mudou ali, ela muda em todos, tá? Não dá para duplicar isso aqui. Então tem que fazer com uma certa parcimônia, né? Uma alteração para tudo, ó. Mas essa aqui ficou legal, ó. 30, vou deixar 30, 0 e 30, ó. Pronto, ó. Ficou com uma sombrinha ali, ficou legal, né? Bom, o mesmo eu preciso fazer em todas as vistas, em todas as elevações. E aí quando eu for arrastar, então vou pegar a sul, clica, arrasta, solta, pronto. A minha ficou pequenininha, ó, super pequenininha. Então eu vou voltar lá e vou alterar. Então, poxa, em vez de 1 para 100, eu vou colocar na 1 para 50, ó. Apareceu não para 50 a demarcação do corte. Veja, olha, que ele identificou já o corte e já identificou a folha que ele foi, né? Então tá na folha tal. Então eu não quero isso aqui. Eu vou ocultar na vista esse elemento. Não quero nada. E vou voltar na minha folha 3, ó. Já melhorou o corte, né? Corte não. A minha fachada, né? Fachada sul, ó. Já veio, né? Então só vou ajustar aqui. Arrastar um pouquinho o nome para cá. Pronto, mas ele já está na posição, ó. Inclusive com a linha mais grossa, ó. Então ficou legal, hein? Vou fazer mais uma aqui. O vídeo vai ficar longe, mas é o vídeo de finalização. Vai ficar longo, né? Mas ele é de finalização, então não tem problema. Vamos pegar aqui a fachada leste. Vou fazer essa leste aqui também. Então, botão direito do mouse, vou pedir para ocultar a categoria. Esse aqui também, botão direito do mouse, ocultar a categoria. Vou escolher aqui a linha oculta para fazer isso. A escala é 1 para 50. Aqui, o DWG, botão direito do mouse, vou ocultar esse elemento. Isso aqui também não quero, botão direito do mouse, oculta elemento. Muito bem. Aqui ele está aparecendo, tá vendo? Ó? Então ele não tem jeito. Aqui, como a gente modelou dessa maneira, ele vai aparecer. O que pode ser feito, aí também não tem norma para isso, mas as pessoas acabam desenhando, né? Fazendo uma adaptação. Eu posso vir até aqui a aba de anotar, criar uma região preenchida, se quiser, né? Vou usar aqui o retângulo e eu vou fazer a minha região preenchida aqui. Eu vou esconder essas coisas aqui, ó. Então, fiz a região, vou concluir. Por enquanto está com solo, não pode, né? Se for colocar essa achura aqui, ela precisa ser uma achura sólida. Então eu vou voltar lá e vou colocar preenchimento sólido. Peço para aplicar. Aí sim, ó. Então fica um pouquinho melhor, né? A representação, se for o caso, pode fazer dessa maneira. Então seleciono aqui, tem uma linha perdida, né? Um separador de ambiente, vou ocultar a categoria, pronto. Essa aqui não sei se vai aparecer sombra, não vai, né? Porque ela é chapada, ó. E aí tem um detalhe. Professor, mas essas linhas aqui, ó, que são as linhas de laje, ela não aparece no nosso projeto. Nem lá no sul, ó. Essa aqui também não aparece. Ela vai ficar assim? Então, se deixar assim não é errado, tá? Não é totalmente errado, mas eu posso ocultar na vista essas linhas. Para ocultar, você vai modificar, escolhe aqui o manipulação de estilos de linha e pega a linha invisível para fazer isso. E aí você dá 1, 2, às vezes até 3 cliques, ó, na linha que você quer ocultar e ela desaparece, ó. Então não quero essas linhas, quero deixar o meu desenho como se fosse construir, né? Então não vejo essas linhas aqui de divisão de laje, ó. Então aqui também, eu acho que essa aqui não tem, então vamos lá, né? Ó, essas linhas aqui, elas não aparecem, né? Embora essa aqui apareça, ó. Se eu apagar, ela vai ficar errada, né? Então vou dar um Ctrl Z, mais um Ctrl Z aqui para conseguir voltar. Professor, mas aí eu escondi, a linha sumiu totalmente. O que eu faço? Desenho uma linha.
faz uma linhazinha aqui, ó, que nem a minha sumiu aqui, ó. Então, se eu tentar apagar aqui, ela vai apagar a linha inteira, né? Não vai apagar só um trechinho. Embora ela tenha aqui um detalhezinho que é do vaso, né? Na verdade, eu apaguei essa aqui que eu não deveria ter apagado. Então, eu vou voltar lá. Acho que isso aqui é uma linha fina, ó. Pronto. Ela apareceu. Mas havendo a necessidade, eu posso criar uma linha, tá? Essa linha aqui é um separador de ambiente, ó. Ele não vai aparecer aqui, então. Então, botão direito do mouse nele, ocultar categoria. Pronto, desapareceu, ó. Veja que aqui ficou melhor, né? A representação. Já não tem aquele excesso de linha. Então, sim, eu posso fazer esses edições, né? Escondendo algumas linhas, havendo a necessidade. Então, é um trabalhinho que só funciona na vista. Se eu for lá no 3D, essa linha vai estar aparecendo, tá? E lá na folha, ó, já fica melhor, né? Então, olha, vai ocultando aí. A nossa leste aqui eu não vou ocultar, mas quem quiser pode ocultar. Eu vou colocar direto na nossa folha a leste também, ó, mesma escala. Pronto. Posso fazer depois um alinhamento um pouquinho melhor, né? Então, veja, essa aqui eu fiz a caixa, né? Ó. Então, eu fiz uma caixa aqui cinza, essa aqui eu só fiz uma linha. Então, do ponto de vista do desenho técnico, a BNT, só a linha, tá certo? Mas, para ficar, às vezes, um pouquinho mais bonito, mais bem visual, melhorzinho, né? Tudo bem fazer uma caixazinha assim, sólida, na fachada, não tem problema, tá certo? Então, tá aí. Tem que fazer de todas, obviamente, né? Mas já ficou registro da planta, do corte, tabela, perspectiva e das fachadas, ok? Então é assim que a gente coloca e cria as nossas folhas de projeto.